Graça e paz, amados, eu sou o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Sobre o vidente Carlinhos, recentemente ele fez uma previsão aí sobre Marcelo Rezende, num programa de televisão, e agora eu estava vendo um áudio aqui, um vídeo no YouTube, que ele está voltando atrás, meio que pedindo desculpa, Ele foi meio pressionado lá pelo pessoal do programa para falar o que não devia ter falado, E por isso tem recebido muita crítica em relação a isso. Eu vou deixar aí nas descrições o link desses vídeos que ele fala aí, entendeu? Para você assistir. Eu pensei em colocar aqui as imagens dele falando, não, mas vou deixar isso para lá, para não dar problema aqui, Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer sobre o espírito de Pitom. O que é o espírito de Pitom? É o espírito do engano, Então, para eu ser mais preciso e rápido e não ficar aqui enchendo linguiça, eu só vou ler um versículo aqui, as demais referências bíblicas eu vou deixar aí no vídeo a referência para você ler na sua casa, entendeu? Para mim falar aqui diretão. Então nós vamos falar aqui sobre o espírito de adivinhação, desmascarando o espírito da adivinhação. Vamos ler aqui alguns versículos de Atos dos Apóstolos. Venha. Atos 16, a partir do versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, davam grandes lucros aos seus senhores. Estas, seguindo Paulo e a nós, clamavam, dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e diz ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te ordeno que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança de seus lucros estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Pois bem, como você leu aí, isso tem uma correlação com aquele mesmo espírito. Lembra de Saul, o primeiro rei de Israel, que foi consultar uma feiticeira, a feiticeira de Edom? Então, é a mesma manipulação maligna, é o mesmo espírito de adivinhação que estava sobre aquela feiticeira, que agora estava sobre essa jovem, que Paulo expulsa o demônio dela. Então nós vamos ver aqui no original o que significa esse espírito de adivinhação. Veja só, em algumas traduções bíblicas, por exemplo, na Bíblia Católica, você vai encontrar a referência espírito de Pitão, que no original é Pitom. Essa palavra espírito de Pitom, no original grego, é pneuma pitona, ok? Então esse espírito de adivinhação é o espírito que veio para enganar. O que é Pitom? Por que espírito de Pitom? Veja também o que significa a Pitom, ou a deusa da adivinhação aí. Olha qual é o papel que ela representa aí no cosmo, no mundo místico, na lenda, na cultura, no folclore. Veja só. Na mitologia grega, a palavra Pitom era utilizada para se referir à serpente que guardava o lugar sagrado do Delfo, aonde era dada profecias divinas, segundo a crença. De acordo com a mitologia, Pitom fora assassinada por Apolo, o deus da profecia. Depois esta palavra passara a ser usada para designar pessoas que estavam possuídas de algum dom de prever o futuro, ou qual se acreditava que era inspirada pela serpente chamada Pitom. Naturalmente falando, a serpente Pitom tem grande comprimento e mata suas vítimas não com veneno, mas asfixiando, envolvendo essas vítimas até tirar o fôlego. Se colocarmos aqui no sentido espiritual,
Isso refere-se a uma operação espiritual cujo propósito é tirar a vida, o fôlego de Deus, das pessoas, asfixiando e trazendo cultos de adivinhação e bruxaria. Para se inscrever no canal do Pastor Eliseu Lustosa, clique nesse botão vermelho onde está escrito Inscreva-se. E para você receber notificações de quando postar um novo vídeo, clique no sininho e marque enviar para mim todas as notificações deste canal e finalize clicando em salvar. E também, queridos, não esqueçam de marcar em gostei. Certo. Então, olha o que vai acontecer. 3 coisas aqui eu tenho para interligar uma coisa na outra. Adivinhação, necromancia, né? E o ato de adorar imagens e esculturas. Preste atenção, essas 3 coisas. É meio polêmico isso aqui. Necromancia, o ato de fazer adoração a imagens e o espírito da adivinhação. Por que essas 3 coisas estão interligadas? Né? Primeiro, a necromancia é a arte de consultar os mortos. É quando você ora, reza, pede, fala, invoca algum espírito de algum morto, né? Que houve nas histórias, seu parente, sei lá. É a arte de consultar os espíritos de pessoas que morreram. Tudo bem? E essa prática é proibida na Bíblia. Eu vou colocar aqui embaixo nesse vídeo as referências, lembra que eu falei das referências, onde a Bíblia diz que abomina isso. Veja só essas referências e leia aí na sua casa, entendeu? Então a necromancia é o ato de consultar os mortos, no sentido mais simples. E por que tem a ver com a adoração das imagens aqui que eu disse para você? Eu não estou aqui para ofender a fé de ninguém. Fé é como nariz, lembra que eu sempre falo isso nos vídeos? Cada um tem o seu nariz e cada um tem a sua fé. Acredita no que você quiser. O que é o errado? O errado é eu querer fazer da minha fé uma militância e obrigar as pessoas, quem é contrário a mim, quem é oposto à minha fé, aquilo que eu acredito, eu querer matar, como as pessoas ali do ISIS, né, do Estado Islâmico, que tem todo mundo, quem não acredita na fé deles, eles matam. Não é isso que eu tenho que fazer, e muito menos xingar, muito menos dizer que a pessoa está endemoniada, algo nesse sentido. Não. O meu dever é lógico, eu tenho o meu pensamento, eu tenho a minha fé, você tem o seu pensamento e a sua fé também. Mas aqui eu estou dizendo para você que eu estou baseado. Estou dizendo. Mas aqui eu estou dizendo para você que eu estou baseado na Bíblia. Então eu tenho uma fé e confio no que a Bíblia diz. Tudo bem? Então preste atenção. É uma pergunta que eu quero te fazer. Será que quando você faz uma reza, uma oração, algum tipo de imagem a um santo que morreu, a um espírito que se foi, não é necromancia também? É quando você se prostra diante de uma imagem, invoca ali algum tipo de entidade, de uma pessoa que já foi, de uma pessoa que partiu, será que isso também não é necromancia? Responda para você mesmo. Por que eu devo fazer a oração para Jesus e não para quem já morreu? Simples, meu querido. Porque Jesus não está morto, né? Jesus, ele ressuscitou, Jesus, ele está vivo. E quem está morto não pode se comunicar com quem está vivo. Lembra da parábola lá do Lázaro e do rico? Você lembra? Olha a referência aí também. Então não tem como se comunicar. Quem foi, já foi. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Então não é possível isso acontecer. E uma vez que aconteceu, que foi lá com Saul, do rei Saul. Nós comentamos aqui que aquela feiticeira tem o mesmo espírito dessa jovem. É a mesma coisa. É a mesma manipulação de feitiçaria aqui. Olha o que aconteceu. Ele recebeu uma repreensão, uma palavra de juízo e acabou com a vida dele. Então o que é que está por trás desse espírito de adivinhação? Necromancia, adoração às imagens. Então a necromancia e a adoração das imagens são umas coisas que estão interligadas, né?
às vezes você pode até separar essas práticas, né? Mas o espírito de Pitom é esse espírito que veio para enganar. É uma figura de uma serpente. E o que é a serpente? É o diabo, é Satanás, né? O Satanás que enganou, em forma de uma serpente, enganou Eva. Então esse espírito que está por trás de algumas pessoas dizendo que é adivinhação, que é vidente, é esse espírito, o espírito de Pitom. E para a gente finalizar aqui esse entendimento, né, para a gente encerrar aqui, mas qual que é a diferença então, pastor, da profecia e da adivinhação? Se você olhar assim como se fosse uma imagem, vamos colocar um exemplo. Se fosse 2 pessoas, e essas pessoas fossem gêmeas, a aparência é igual, a estética é igual, são características e formas físicas iguais. Mas o que diferencia essas pessoas é o humor, é a personalidade, é a forma como que uma pessoa diferencia da outra. Então o que diferencia a profecia é isso, porque eu não sou tolo e nem tapado na cabeça de falar que essas clarividências aí desses adivinhadores não acontecem, porque senão não tinha tanta gente buscando isso. Acontece. E da mesma forma, também dentro da igreja, através do dom de palavra de conhecimento e profecia, acontece. Por isso que a gente acredita nisso, porque acontece. E como eu disse nos 2 vídeos anteriores, eu falei sobre a profecia lá com Marcelo Rezende. Se você não assistiu, você deve assistir para você entender melhor o que eu vou falar agora. Então o que acontece? O que é a profecia? Na verdade é uma fragmentação, um pedaço de uma realidade pré-existente. É um quadro mental de algo que está apenas no mundo espiritual, no platô espiritual, na dimensão do espírito. Mas essa dimensão seja ela do reino de Deus ou do segundo céu, que é o reino das trevas. Você está me entendendo? Então, é um fragmento de uma realidade pré-existente, que é captado através de uma visão, um quadro mental que a pessoa tem. Como alguns dizem, um déjà vu. É isso que é a dinâmica, o corpo da profecia. A pessoa então tem a habilidade de discernir, de receber aquilo dali como um quadro mental chamado de visão. Você está entendendo? Como uma visão. O que diferencia é porque uma é dada pelo Espírito Santo de Deus e outra é dada pelo diabo e os seus demônios. Uma tem total legitimidade e uma é recheada de enganos e mentiras. Mas preste atenção no que eu vou dizer para você. Por que então que a revelação, a clarividência do diabo, por que ela acontece? É simples. Por que essas profecias se cumprem também? Simples. Não tem como você, a partir de hoje, não dizer que não tem entendimento. Os 5 sentidos humanos são as portas para nós recebermos o que eu chamo de impartição. O que é impartição? A palavra impartição significa colocar dentro. No contexto mais comum para você entender, é a transferência espiritual, através dos 5 sentidos. Leia Hebreus capítulo 5, versículo 14. Você vai ver que pessoas exercitavam os seus sentidos para discernir tanto coisas boas como coisas ruins. Preste atenção nos 5 sentidos. É uma forma de você receber a transferência espiritual, seja ela de Deus, seja ela do diabo. Está me entendendo? Então, quando a pessoa procura um feiticeiro, procura uma pessoa que tem um espírito de Pitom, uma pessoa que tem um espírito de adivinhação, o que acontece? Ele chega naquele ambiente, ele sente cheiro, o incenso, a vela, as rosas, as coisas. Então, ele está já recebendo ali uma transferência espiritual pelo cheiro que ele tem ali. Chega ali,
aquele feiticeiro talvez ofereça algo para ele comer. Então ele está comendo algo ali que é sacrificado aos ídolos, aos demônios. Então aquela pessoa já está recebendo aquela impartição espiritual. Chega lá, ele oferece a mão, o cara coloca a mão sobre ele, ele lê a mão, põe a mão na cabeça, faz algum tipo de toque, e ali através do toque também, que é um potencial muito forte de transferência espiritual, porque a Bíblia diz que ao colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Ou seja, da mesma forma que é transferida a glória de Deus, as coisas ruins também é transferida. Então, com o toque ali da mão, a pessoa recebe, fora as palavras. A fé vem pelo ouvir a palavra. A pessoa ali está sendo seduzida por palavras, né, que já vai estimulando aquela pessoa. Ou seja, no final das contas, a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, tudo está sendo ali conectado. Então a pessoa se conecta ao espírito da adivinhação. Ele faz um acordo, ele faz uma parceria, mesmo que seja inconsciente, ele está fazendo uma aliança, ele está se conectando àquele espírito, ou seja, ele está se entregando àquele espírito. Uma vez que aquele espírito que você gerou uma aliança no ato de consultar aquele médium, aquela pessoa que tem aquele poder de adivinhação, você se une com ele. E unido com ele, colocando a sua vida, a sua alma, os seus caminhos na mão dele, o que ele faz? Ele vai lançar uma palavra, ele vai lançar uma profecia, uma adivinhação, e o próprio espírito da qual aquela pessoa está recebendo aquele recado, ele vai trabalhar para cumprir. Se for para bem, vai ser para bem. Se for para mal, ele vai cumprir para mal, né? Porque o diabo ele dá com uma das mãos, mas na hora dele tomar, ele vem com força e toma com as duas. E você tem que entender isso. Então a pessoa vai lá consultar e automaticamente ele se liga, ele se conecta, consciente em alguns casos e às vezes até inconscientemente. Aí a pessoa deixa ali umas oferendas que às vezes é muito caro, né? Vai lá, deixa as oferendas, paga tudo e ali ele sai. Pronto, ele saiu dali, o espírito tem controle. Então o espírito vai trabalhar agora no mundo espiritual agora o espírito vai trabalhar no mundo espiritual para fazer com que aquela palavra que ele disse se cumpra, para que ele prospere, né? Para que traga a pessoa amada, para que ele enriqueça, para que o casamento lá do outro seja destruído e assim sucessivamente. Ou seja, então ele vai se conectar. Da mesma dinâmica acontece quando você recebe um profeta de Deus na sua casa e você se conecta ao espírito da profecia. Só que agora você não está se conectando a apenas um espírito de adivinhação, você está se conectando ao espírito do Deus vivo. E cabe você ter discernimento para saber se aquelas palavras estão vindo mesmo do Espírito Santo de Deus ou não. E como que eu faço isso? Primeiro, vê se o conteúdo é bíblico. Segundo, vê se bate com a sua realidade. Às vezes não bate, às vezes coisas futuras. Mas você sente no teu espírito realmente se aquilo é de Deus ou não. E tem toda aquela dinâmica que eu disse, que você pode cancelar ou você pode tomar posse. Vai de você. Então o espírito de Piton, de adivinhação, é isso. Envolve necromancia, o ato de consultar os mortos, né? Envolve aí também, tem a ver, na verdade, com a adoração e os cultos a pessoas que morreram, seja ele feito por uma imagem ou não, né? E aí tem, nesse entendimento sobre o espírito de adivinhação, todo e qualquer espírito ele pode vir também para ser um cabeça, para ser um espírito que vai trazer adivinhação. Aí vai da feitiçaria, e vai do espírito, vai do cabeça, tem um tanto de trem assim. Você entendeu? Mas o entendimento aqui é para você se libertar disso, abrir os seus olhos para isso, sobre essa verdade bíblica e uma verdade também espiritual. Tudo bem? Aqui é só um resumo de tudo que a gente tem que falar. Desde já eu agradeço a você por me ouvir até aqui, né? Eu quero que você marque gostei nesse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, você que ainda não é inscrito. Venha e se inscreva no meu canal tem vídeos de oração, vou deixar aqui nas descrições do vídeo, vários links de oração
para você vir orar juntamente conosco, tá bom? E também tem pregação, tem estudos bíblicos, tem comentário como esse. Você pode ficar à vontade no nosso canal para se inscrever e para participar, tá bom? Eu vou deixar aqui agora um vídeo para você, é um pedido e eu quero que você assista esse vídeo e veja esse pedido com muito carinho e maturidade, tá bom? Deus abençoe a sua vida, seu ministério, em nome de Jesus. Seja um mantenedor desse ministério, deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas Caixa Econômica Federal, agência 3621, conta poupança 5385 dígito 0, operação 023, em nome de Eliseu Lustosa da Silva, Banco do Brasil, agência 3656 dígito 0, conta corrente 30384 dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa Silvestre. E também temos no PayPal, no e-mail pastoreliseulustosa@gmail.com. Desde já agradecemos a sua colaboração, que Deus te abençoe e te prospere.